Então nós somos do Jornal da Hora. Essa é a nossa equipe que faz o jornal à tarde. Nós temos 2 turmas, a da manhã e da tarde. Esse mês o nosso jornal, nosso tema é sustentabilidade. Então, a gente queria começar pedindo para você contar um pouco de como foi sua infância. Assim. Olha, minha infância, eu sou vamos dizer, uma pessoa de classe média, né? Meus pais são libaneses e eu sou a primeira geração. A minha infância eu passei numa vila na Rua Pamplona, que existe até hoje, apesar da Rua Pamplona ser um grande centro comercial, agora antigamente era uma zona residencial, e eu morava lá, tive uma infância normal, tive a sorte de nascer com uma família de classe média, que tinha recursos, estudei sempre primeiro no Dante Alighieri, que era lá perto, depois eu estudei num outro colégio particular, privado, que chamava Santa Cruz, Colégio Santa Cruz, e assim foi. E mais ou menos assim, quando na sua vida apareceu a preocupação com a educação e com as questões ambientais? Assim? Olha, a educação foi antes das questões ambientais, porque, vamos dizer, primeiro a preocupação com a educação era pessoal, né, assim, de estudar e fazer eu, vamos dizer, não era um aluno brilhante, era um aluno regular, assim, mas sempre gostei de estudar. Então eu fiz, entrei para a faculdade de economia, fiz economia, mas depois, quando eu estava no 2º ano da economia, eu comecei a dar aula. E, bom, terminei economia, mas eu mudei para educação. E fui fazer pedagogia depois, aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, tudo na educação. E no próprio colégio onde eu estudei, depois de 2 anos eu voltei para dar aula. Já estava no 3º ano da faculdade, comecei a dar aula nessa escola e depois de alguns anos me convidaram para para coordenar um curso noturno de curso supletivo. Então eu aí resolvi que a minha vida era trabalhar com educação. Eu fiquei 20 anos trabalhando nesse curso à noite, era supletivo, agora é a EJA, né? 20 anos trabalhando lá, depois minhas pesquisas sempre foram ali, depois eu fui para a PUC, professor da PUC, depois eu me aposentei. Mas todo esse tempo eu sempre trabalhei com alguma organização não governamental, no começo numa que chamava CEDI, depois essa fechou, e veio a ação educativa, e eu estou lá, ajudei a fundar, sou sócio fundador, estou lá já há muito tempo, desde o início da ação educativa. Com relação à sustentabilidade, esse é um tema mais recente. Apesar que a gente era muito próximo e dividia até um espaço com uma outra ONG que chamava Instituto Socioambiental, que é aqui pertinho, inclusive da Vila Higienópolis, que esses temas eram temas muito próximos, a gente foi meio assim, dividindo com eles essa preocupação. Mas, vamos dizer, evidentemente que nos últimos anos esse tema da sustentabilidade ganha uma proporção muito grande, porque é uma preocupação mais geral, particularmente em relação ao próprio futuro da humanidade. Então, nesse sentido é que o tema ganha relevância não só para mim, mas para a sociedade de uma maneira geral, né? E por isso, vamos dizer, esta preocupação em que todo mundo tem uma parte de responsabilidade sobre ela. Né? Uhum. E como você acha que foi a sua participação na Rio Mais 20? Então, na Rio Mais 20 eu tive várias entradas assim, mas a mais importante talvez tenha sido o fato da ação educativa, junto com
outras organizações na área de educação, e nacionais e internacionais, terem feito ali um grande seminário e produzido um documento que faz essa relação entre a questão ambiental e a questão educacional. O que de mais importante esse documento dizia, essa reflexão dizia? Duas coisas. Primeiro, educação não é só a educação escolar. A educação está na vida das pessoas. A educação está na comunidade, na família, nos espaços de trabalho, etc. Restringir a educação apenas à escola vamos dizer, restringir a dimensão da educação. Ela é muito mais ampla. E cada vez a escola tem um papel, vamos dizer, relativo frente a tantos meios de comunicação, né? A televisão, as TICs, né? As tecnologias da informação, o celular, etc. Então, grande parte da geração de vocês passa mais tempo olhando televisão, olhando vídeo, olhando celular do que lendo um livro ou tempo na escola ou qualquer coisa assim. Vocês podem ser um pouco diferentes, porque tem uma preocupação com a literatura. Mas a grande média dos colegas de vocês podem confrontar, que é computador, televisão, celular, etc. Bom, então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que a educação não é uma coisa neutra, né? Vocês já ouviram falar em Paulo Freire? Paulo Freire foi um educador muito importante, né, particularmente para a educação de adultos, mas ele era um pensador, assim, e ele foi até secretário de educação aqui em São Paulo, e foi uma pessoa exilada, e depois voltou para cá, quando houve anistia, e no período da ditadura, né, ele veio para cá, e ele é muito lido, não só aqui no Brasil, mas no plano internacional. É talvez uma das pessoas, assim como o Paulo Coelho, ou o Pelé, ou agora o Neymar, algumas pessoas são muito conhecidas, né, internacionalmente. O Paulo Freire é muito conhecido também. E uma das coisas que ele dizia é isso: olha, a educação, ela não é neutra, ela sempre veicula alguma posição, uma posição política, uma posição em relação a determinados temas, etc. Não existe essa coisa de que você está passando uma coisa que não impacta a outra pessoa, sempre impacta. Então, tomando essa ideia, a gente percebe o seguinte: nós vivemos numa sociedade de consumo. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo é organizado para fazer você consumir. Se você não tem uma determinada coisa, um determinado tênis, uma determinada calça, um determinado celular, uma determinada câmera, uma determinada televisão, uma determinada... você parece que não é gente. Parece que você não tem cidadania. É uma sociedade maluca em relação ao consumo. Né? Vocês lembram quando sai um novo modelo de iPhone, os caras lá nos Estados Unidos vão fazer fila na porta da Apple para comprar o iPhone como se ele não pudesse comprar no dia seguinte. Passam a noite toda na porta, deitado lá, porque ele quer ser o primeiro a comprar aquilo. Então, esta sociedade que a gente está vivendo, uma sociedade que te obriga a consumir. E te obriga a consumir um monte de bobagem, um monte de quinquilharia, né? Não existe produção sem usar a natureza. De onde sai a matéria disso? Sai da natureza. E a natureza tem limites. Então, eu acho que o que a gente percebeu agora é que nós não podemos continuar desse jeito. Que se continuar a produção na forma em que vai e o consumo na forma em que vai, o mundo não aguenta, a natureza não aguenta, vai acabar o bem natural. E, portanto, nós precisamos pensar um outro modelo de consumo e de produção.
A mesma coisa em relação a aquilo que se produz e os males que isso traz à natureza. Então, todos nós sabemos que a produção intensa de petróleo, que a utilização de carro, etc., cria uma situação de aquecimento global. Esse aquecimento global não é uma brincadeira, ele vai ter consequências sérias, vai derreter o polo, vai aumentar o nível do mar, vai oxidar uma quantidade muito grande da natureza, vai diminuir a água potável, quer dizer, tem uma série de coisas, consequências no plano da natureza que tem que ser repensada. Não é que tem que ser repensada amanhã, tem que ser repensada hoje, agora. Porque, de fato, a natureza está em risco. E se a natureza está em risco, o ser humano está em risco. Porque ele não é separado da natureza. Então, o que tem a ver a educação com tudo isso? Tem a ver, porque numa sociedade de consumo, você tem os meios de comunicação, tem a escola, tem a família, que educa para esse tipo de coisa. Muitas vezes a própria família faz isso. A quantidade de brinquedos, a quantidade de bens que são consumidos, a quantidade de roupa, de sapato, de não sei o quê, papapá, né? Então, esse modelo não vai dar certo. O estímulo ao consumo não vai dar certo. Isso quer dizer que você não pode consumir? Pode. Claro que pode. Tem que consumir. Mas há que se pensar num modelo mais sustentável, em que você use menos bens materiais e usa mais outros tipos de bens que não obrigatoriamente impactam a natureza. E sobre as decisões que foram tomadas na Rio+20, qual você acha que foram as principais, assim, as mais importantes? Para falar a verdade, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o que mais importante ocorreu foi aquilo que a sociedade fez na Rio+20, na Terra do Flamengo, produzindo uma série de debates, levando uma série de populações que não tinham acesso a essas informações para conhecer, conscientizando a população, trazendo populações indígenas que vieram, pessoal que trabalha no campo, mostrando como produzir de maneira sustentável, etc, etc. Os governos, na verdade, fizeram muito pouco. E muito pouco em termos de acordos foram, de fato, realizados. Inclusive, os próprios organizadores das Nações Unidas estão dizendo que os grandes acordos vão ocorrer em 2015, que agora só foi um aquecimento para isso, o que é muito ruim, porque nós estamos em decisões agora, hoje. Então, eu diria, o grande ganho da Rio+20 foi o fato de que a sociedade discutiu esse tema. Talvez até vocês não estivessem discutindo isso aqui agora se não tivesse ocorrido a Rio+20 e toda essa preocupação com os temas ambientais. Isso é muito importante, do seu ponto de vista da educação, do seu ponto de vista de criar consciência para pressionar os governos a assumirem responsabilidades. Então, é que como funciona um governo? Um governo funciona quando você tem uma grande pressão social e popular. Nós vimos isso ainda o ano passado, né, o Ficha Limpa. Como é que foi o Ficha Limpa? Todo mundo assinou, foi uma iniciativa popular, criou-se milhões de assinaturas, foi para o Congresso ficou sem graça de não votar aquele negócio e votou a Ficha Limpa. Isso é uma grande pressão. Por outro lado, tem os interesses econômicos também que agem muito fortemente. E os interesses econômicos são interesses que são muito fortes, porque eles têm poder de grana, têm força econômica e normalmente financiam as grandes campanhas, etc, etc, e isso faz com que os interesses desse grupo social sejam interesses que acabam prevalecendo. Então, ou pressão popular, ou interesses econômicos e, vamos dizer, os interesses públicos ficam entre essas coisas, essas duas pressões, de maneira a poder fazer. Se vai cumprir, estou dando um exemplo, há um clamor popular por sustentabilidade. Por outro lado, tem um problema sério. Por quê? Por exemplo, nós não podemos continuar tendo carro crescentemente na cidade de São Paulo.
Já quase não anda, né? O cara compra um carrão bonito e ele deixa na garagem porque ele não pode andar. O carro só anda no fim de semana fora de São Paulo. Aqui é difícil. E com isso aumenta a poluição. O que deveria ser? Desincentivar a utilização de carros e aumentar o transporte público. Bom, isso é uma pressão que vai fazendo. Mas o cara, indivíduo, quer comprar carro, porque o carro é status. O cara, se não tiver aquele carro bonitão, grandão, né, etc., e os carros estão crescendo cada vez mais. Tá certo? Então, veja que contradição. A sociedade quer carro, mas ao mesmo tempo ela quer o carro e não consegue andar com o carro. É muito contraditório, né? Ao mesmo tempo, como é que faz? Se você parar de produzir carro na cidade de São Paulo, vai ter uma crise econômica. Porque o carro, as fábricas de automóveis, são uma parte considerável do motor da economia da cidade de São Paulo, lá em São Bernardo. Vai dizer para o trabalhador que tem que parar de produzir carro, ele perde o emprego. Você vê como é contraditório? Você tem que dar uma alternativa para que esse trabalhador possa não perder o emprego, produzir uma outra coisa que seja menos poluente, etc, etc. Então, como é que deve agir a política? Se você está no poder público, como é que você age? Você diminui o IPI, como está sendo feito, para aumentar a venda de carro. Mas ao mesmo tempo que você aumenta a venda do carro, você destrói a natureza e não avança no transporte público. Ou você mantém o IPI alto, diminui a produção, aumenta o desemprego e, portanto, você tem que dar uma outra solução. Então, o governante ele é pressionado por todas essas questões para produzir. Eu acho que depende muito da consciência e da forma, e quando uma maioria tiver isso, aí a pressão vai ser muito forte para fazer isso. E qual das decisões da Rio+20 foram voltadas para as crianças? Boa pergunta. Eu não saberia te dizer especificamente para as crianças. Claro que as crianças têm toda uma responsabilidade também, né, sob o ponto de vista desta aprendizagem para a sustentabilidade e deste comportamento também, né, em relação ao ponto de vista sustentável, sobre aquilo que ela consome, aquilo que ela faz, aquilo que ela usa, etc, etc. Agora, eu acho que não houve especificamente um foco sobre as crianças. Houve muita atividade com as crianças na Cúpula dos Povos, lá no Aterro do Flamengo, etc., que permitiu com que as pessoas pudessem conhecer várias coisas, né? Como fazer um plantio sustentável, como cuidar da água, como jogar o lixo de maneira adequada, né? E com várias estratégias infantis para que as crianças pudessem ter essa sensibilidade. Acho que isso está se multiplicando. Mas, que eu saiba, não houve nenhuma política específica nesse sentido. E você participou da Eco 92? Participei. Estou velhinho, né? E houve alguma diferença? Você percebeu? Houve muito grande. A Eco 92 ela foi uma grande alerta para o mundo e vários acordos foram feitos lá. Acordos esses que não foram cumpridos, mas talvez tenha sido a primeira grande evento de denúncia sobre os temas ambientais. Rio+20 serve muito mais para dizer, lembra o que nós falamos há 20 anos atrás? Olha aí, como está hoje. Portanto, não podemos esperar mais 20 anos para fazer as coisas. Então, de fato, a Rio+20 foi super importante. Ela foi um grande... foi ali que saiu o termo desenvolvimento sustentável, por exemplo, né? 20 anos atrás. Demorou 20 anos para que as pessoas usassem com maior intensidade, né? Então, mas ele foi o início disso tudo. Foi a grande conferência das Nações Unidas para o meio ambiente, aquela que virou referência. Se tudo isso serviu para aumentar a consciência das pessoas sobre o tema ambiental, da sustentabilidade, ótimo, no futuro nós vamos ter mais pressão e vamos votar nas pessoas mais interessadas nessa temática, etc. Se isso não serviu para isso,
eu acho que aí é frustrante, porque nem os governos avançaram muito e nem a sociedade ganhou consciência, né, sobre esses temas. Mas eu acredito muito nessa ideia de que a população brasileira tenha despertado para essa temática e esse debate esteja presente, né, nos diversos temas. Tem uma campanha eleitoral agora, é bom ouvir um pouco se os candidatos incorporaram essa temática nas suas plataformas. O recadinho para o jornal, então, para finalizar, sobre a ecologia e sustentabilidade. Um recado? Para os leitores do jornal. Cuide da natureza. Isso significa cuidar do ser humano e cuidar dos bens naturais. A natureza é esse complexo, né, de coisas que estão assim na Terra, não é uma coisa própria. Porque cuidar da natureza é cuidar da natureza também do ser humano. Né? Não ter gente passando fome, né? Não ter gente em condições de miserabilidade, né? Cuidar para que todo mundo tenha condições de alimentação, beba água saudável, tenha condições de saúde, tudo isso é uma coisa única. Então, é nesse sentido que cuide da natureza e cuide desse complexo que diz respeito ao ser humano e os bens naturais. Então, é isso, a equipe do jornal agradece. Eu que agradeço, foi essa oportunidade aqui de conversar com vocês.